Lucas capítulo 22, versículo 31. Todos acharam? Amém. Disse-lhe também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conhece. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Nós vamos tomar por tema, meus irmãos, da mensagem nesta noite, como evitar a decadência espiritual. Ninguém se desvia da noite para o dia. Ninguém, meus irmãos, num dia está cheio do Espírito Santo. Ninguém vai dormir cheio do Espírito Santo e no outro dia acorda desviado. Desviar-se é um processo progressivo, no qual a nossa vida espiritual, ela vai se degenerando a cada dia. Usando aqui este exemplo de Pedro, a história de Pedro, nós vamos falar sobre quatro passos para a decadência espiritual. Às vezes a melhor forma de nós evitarmos a decadência é falarmos sobre alguns dos passos que levam à decadência espiritual. A palavra de Deus, ela nos diz aqui que Jesus, ele avisa Pedro. Ele diz para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Em outras palavras, Jesus, ele estava dizendo para Simão, para Pedro: olha, Pedro, Satanás, ele quer fazer com você o mesmo que ele fez com Jó. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que Satanás, ele foi até a presença de Deus ali para poder tentar pegar uma permissão para tentar Jó. E Jesus aqui, ele diz para Pedro que Satanás também queria fazer ele cirandar como trigo. Mas Jesus disse: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas Pedro, ele disse algo que ele jamais deveria ter dito. Pedro, ele disse: eu estou pronto. Ele disse: eu estou pronto a ir contigo até a prisão. Eu estou pronto a ir contigo até a morte, se for necessário, se for preciso. E depois disso, Jesus e os seus discípulos, eles vão para o Monte das Oliveiras, e chegando ali, Jesus, ele se retira um pouco dos seus discípulos para orar. Jesus aconselha os seus discípulos
a orar também, ele diz: olha, orai para que não entreis em tentações. Jesus, conhecendo ali o momento, Jesus, ele instrui os discípulos, ele diz para eles: orai para que não entreis em tentações. E Jesus então se retira um pouco mais adiante, e ali então Jesus, ele começa a orar. Jesus, ele começa a dizer para o Pai: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Jesus diz: mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Naquele momento, Jesus, ele começa a sentir agonia. Jesus, ele começa a pressentir que a hora estava chegando, o momento estava chegando, era o momento de Jesus enfrentar a cruz, o momento mais difícil no seu ministério terreno. E Jesus então, ele é posto em agonia, e ele começa a orar mais incessantemente. A palavra de Deus diz que ele ora até que o seu suor se transforma em grandes gotas de sangue. E Jesus, após ter orado, Jesus se levanta e Jesus vai até os seus discípulos, e Jesus acha eles dormindo. E Jesus então diz para eles: levantai e orai para que não entreis em tentações. Aqui nós vemos Jesus orando e os discípulos dormindo. Esse é um dos primeiros passos que leva o cristão para a decadência espiritual. É negligenciar a oração, é abrir mão da vida de oração, é começar a se achar autossuficiente. Jesus diz para Pedro, Jesus diz: olha, Simão, Simão, eis que Satanás, ele vos pediu para se andar como trigo. Mas Simão, ele começa a se achar autossuficiente. Ele começa a dizer: Senhor, eu estou pronto em essência. Ele estava dizendo para Jesus: Senhor, não precisa orar por mim não, eu não careço de oração, eu estou preparado, eu estou pronto para esse momento, eu estou pronto a ir contigo até a prisão, eu estou pronto a ir contigo até a morte, até a cruz, se for necessário. Vemos aqui que Simão, ele estava cheio de um excesso de confiança. Meus queridos irmãos, nós cristãos, nós não podemos nos encher, não podemos estar cheios de excesso de confiança ao ponto de nós acharmos que nós não precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de cobertura espiritual, nós precisamos de oração, nós precisamos de intercessão, nós precisamos de um discipulador, nós precisamos de um mentor, nós precisamos de uma igreja, nós precisamos de um pastor, nós precisamos estar debaixo de uma cobertura espiritual. Simão, ele agora começa a achar que não precisa de ajuda. Muitas vezes o cristão, ele também cai no engano de achar que não precisa de ir na igreja, que não precisa de congregar, que não precisa de um pastor, que não precisa de um discipulador. Quantas pessoas hoje, nos dias de hoje, estão dizendo assim: eu sirvo a Deus na minha casa, eu faço as minhas orações, eu faço ali a minha devocional, eu não preciso de ir na igreja. Não, meus queridos, a palavra de Deus, ela diz para nós:
não deixando de nos congregar, como é o costume de alguns. Nós não podemos deixar de congregar, de nos reunir, de estar na presença de Deus, de buscar a Deus, porque a palavra de Deus, ela nos instrui, meus queridos irmãos, quanto mais nós vemos que aquele dia se aproxima, o dia de Cristo, o dia do Senhor, o dia em que o Senhor virá para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. E a palavra de Deus, ela continua dizendo que após Jesus ele dizer aos seus discípulos que eles deveriam levantar e orar para que não entrasse em tentações, chega ali agora uma grande multidão para prenderem Jesus, e Judas Iscariote, que era um dos seus discípulos, era o líder daquela multidão, e ele havia dado um sinal, ele havia dito: olha, aquele que eu beijar é esse, prendei. E ele chega para Jesus, e ele beija Jesus, e Jesus então diz para ele: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem. E naquele momento, os que estavam ali junto com Jesus, os seus discípulos, vendo ali o que ia acontecer, vendo aquilo que ia suceder, eles disseram: Senhor, feriremos a espada. E um deles desembainhou a espada e cortou a orelha direita do servo do sumo sacerdote, chamado Malco. Se nós buscarmos uma referência, se você for ver no Evangelho de João, você vai ver que era Simão Pedro, era Simão. A palavra diz que Simão, que tinha espada, desembainhou a espada e cortou a orelha direita do servo do sumo sacerdote, chamado Malco. Simão, ele já era um discípulo de Jesus, ele já estava seguindo a Jesus há algum tempo, mas ele ainda estava andando armado, ele ainda tinha espada, ele ainda não havia abandonado ainda aquele velho homem, ele estava armado com uma espada, e não só armado, mas ele desembainhou a espada, e ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Nós cristãos, nós não podemos andar armados. Quantas vezes o cristão, ele ainda está armado com a sua armadura do velho homem, ainda não deixou para trás aquele velho homem, aquela velha natureza, que muitas vezes é briguento, é do estupim curto. Simão, ele ainda estava andando armado, ele ainda estava usando a força. Nós vemos agora Simão, ele querendo resolver a situação, resolver o problema na força, no braço. Ele arranca a sua espada e ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Aqui nós vemos um segundo passo para a decadência espiritual. É quando, meus irmãos, o cristão, ele começa a deixar de ser espiritual. É quando nós queremos vencer as batalhas da vida, na força, no braço. O apóstolo Paulo, ele disse assim: olha, que mesmo andando na carne, nós não militamos, nós não lutamos, nós não batalhamos segundo a carne, mas as armas da nossa milícia, elas são sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo todo o conselho e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento
a obediência de Cristo. A palavra está dizendo que Deus ele tem colocado nas nossas mãos armas que são poderosas, armas espirituais. Nós devemos lutar as nossas batalhas através das armas espirituais. Armas que são poderosas. Quando o cristão começa a deixar de ser espiritual, a palavra de Deus ela diz que nós devemos andar no Espírito e não cumprir as concupiscências da carne. Andar no Espírito, nós temos que andar no Espírito, nós temos que produzir os frutos do Espírito, nós temos que cultivar os frutos do Espírito. A palavra de Deus diz que os frutos do Espírito, eles são o quê? Bondade, benignidade, fé, amor. Tudo isso são frutos do Espírito que nós devemos cultivar. Não devemos querer resolver os nossos problemas ou lutar as nossas batalhas na carne, nos envolver com as coisas da carne. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, no versículo 3, ele fala ali sobre andar na carne. Ele diz: porventura não sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, divisões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Paulo está falando aqui da marca do cristão carnal. A marca da carnalidade é a inveja, contendas, dissensões. Quando nós, como cristão, nos envolvemos em contendas, divisões, discussões, nós estamos deixando de ser espirituais. Nós estamos começando, como Pedro, querer resolver as nossas batalhas na força e no braço, e isso só leva para a decadência espiritual. E a palavra de Deus nos diz que levaram Jesus preso até a casa do sumo sacerdote, e Pedro agora, ele seguia Jesus de longe. Esse é o terceiro passo que leva o cristão para a decadência espiritual. É seguir a Jesus de longe. Eu pergunto a você nesta noite: como você tem seguido a Jesus? Como eu tenho seguido a Jesus? Será que nós estamos andando em intimidade com Jesus, em comunhão com Cristo? Será que nós estamos andando com Ele? Ou será que nós estamos seguindo a Jesus de longe? Seguir Jesus, meus irmãos, de longe é quando nós não temos mais um compromisso com Jesus, não temos mais compromisso com Deus, não temos mais compromisso com as coisas de Deus. É quando nós deixamos as nossas responsabilidades com as coisas de Deus. É quando nós colocamos as coisas de Deus em segundo plano em nossa vida. Nós estamos começando a seguir Jesus de longe. É quando nós vamos nos afastando do Senhor. É quando Jesus, Ele já não é mais o Senhor da nossa vida. Jesus tem sido o Senhor da sua vida? Será que Ele tem sido o Senhor da minha vida? Queridos, nós precisamos fazer de Jesus o Senhor das nossas vidas. A nossa vontade está nas mãos dEle. O nosso querer está nas mãos dEle. A nossa vida está nas mãos dEle.
Paulo, ele chegou a um ponto de dizer assim: olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo, meus irmãos, ele disse: olha, eu já estou crucificado com Cristo e eu vivo, não mais eu vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. Ele disse: a vida que eu vivo agora na carne, eu não vivo mais segundo a carne, mas eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Paulo, ele estava dizendo que a sua vida agora era Cristo. Às vezes nós, cristãos, nós queremos ser discípulo de Jesus, mas muitas vezes nós nos esquecemos até de cumprir o primeiro mandamento. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo é renunciar a nós mesmos, a nossa vontade, nosso querer, é nós fazermos de Jesus o Senhor das nossas vidas, fazer dele o Senhor das nossas vidas. E a palavra de Deus continua dizendo que estava fazendo frio, e eles acenderam ali um fogo no pátio da casa do sumo sacerdote, e as pessoas se ajuntaram ali, e Pedro se assentou entre eles. Pedro agora, ele se assenta entre aqueles que estavam querendo crucificar Jesus, que estavam ali para poder achar alguma falha em Jesus, para dar falso testemunho contra Jesus. Pedro agora se assenta entre eles. Nós vemos aqui um quarto passo que leva as pessoas, o cristão, para a decadência espiritual. Qual é, pastor? É sermos influenciados. Qual as pessoas que têm influenciado você? A palavra de Deus, ela diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. A palavra de Deus no Salmo primeiro diz assim: olha, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. A palavra está dizendo que é bem-aventurado o varão que não segue o conselho dos ímpios. A palavra de Deus fala a respeito de Uzias, que Uzias, enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. A palavra de Deus nos fala que enquanto ele foi inspirado por um homem chamado Zacarias, ele deu-se a buscar ao Senhor, diz a palavra. Nos dias de Zacarias, um homem entendido nas visões de Deus, e enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Enquanto Uzias, ele foi influenciado por este grande homem de Deus, chamado Zacarias, um homem entendido nas visões de Deus, nas coisas de Deus. Ele buscou ao Senhor, e enquanto ele buscou ao Senhor, Deus fez ele prosperar, porque Deus é bom, Deus é misericordioso, e todos aqueles que buscam o Senhor, Ele vai fazer prosperar. A palavra diz que Deus, Ele é um Deus galardoador daqueles que o buscam, é um Deus recompensador daqueles que o buscam. Se você também buscar ao Senhor, Deus vai fazer você prosperar. Mas depois que ele deixou de ser influenciado por este grande homem de Deus, a Bíblia diz que ele transgrediu contra o Senhor.
seu coração se exaltou, até ele se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus. E ele entrou na casa do Senhor para oferecer incenso no altar do incenso, sendo ele rei. Ele não era sacerdote, para poder estar fazendo esse ofício, mas na sua autoexaltação, Uzias, ele transgride contra o Senhor. E a palavra de Deus diz que ele acabou leproso. Um rei que começou buscando ao Senhor, um rei que progrediu e prosperou no seu reinado, agora acabou leproso, perdeu o seu reino, foi expulso da sua casa, do palácio, foi morar sozinho, até que ele morresse. Por quê? Porque esqueceu-se do Senhor, porque deixou-se influenciar por pessoas que talvez o conduziram ao erro. Então nesta noite, nós vamos, queridos, orar, para que Deus possa abençoar as nossas vidas, para que Deus, Ele possa nos fortalecer, para que Deus possa nos dar graça, de nós não sermos influenciados, para que Deus possa nos dar a graça de não sermos influenciados pelo engano, para que Deus possa nos fortalecer.